Romanos 14, de 1 a 12. Vamos ler? Vamos ler bem animados aí a palavra do Senhor. Hoje eu quero conversar com você algo sobre as convivências, nossas convivências aqui, como que elas podem melhorar e se parecer com aquilo que a Bíblia diz, tá? Então vamos ler todos juntos. Romanos 14, de 1 a 12. Vamos lá. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Oremos mais uma vez. Pai, mais uma vez precisamos da intervenção especial do Senhor, depois de lermos a sua palavra. Tem misericórdia da gente, nos ajuda a entender e a observar aquilo que ela diz, para que vivamos da forma que te agrada, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Romanos 14 é um daqueles capítulos da Bíblia que toda vez que a gente lê, a gente tem, assim, salta aos nossos olhos verdades que a gente não poderia de forma nenhuma esquecer, mas de vez em quando a gente esquece. Verdades que a gente tem que aprender e cravar no coração para que possamos ter uma boa convivência cristã, para que possamos ter um bom relacionamento como igreja, para que a gente possa ter um bom relacionamento com outras pessoas também, mas principalmente no que diz respeito à fé. Eu sei que é meio confuso para mim, para você, a quantidade exagerada que, pelo menos na minha mente, parece que é muito, né? Que existe de igrejas, é muita igreja. Hoje eu saí e fui num encontro de adolescentes lá em Vitória, num bairro lá, Nova Palestina. Quando saí na Serafim Derense, toda hora eu via de um lado do outro uma igreja assim, assado. Eu não estou aqui para falar mal de igreja, não, mas eu sei que essas coisas de vez em quando confundem a gente, porque cada igreja às vezes traz em si as suas particularidades, tem as suas manias, seus jeitos. A nossa aqui também tem. A gente não vive e não convive sem criar costumes, sem criar tradições, mesmo que a gente ache que não é tradição, mas a gente acaba acostumando com algumas coisas. Aqui, por exemplo, acho que talvez a maior parte do pessoal que está aqui na igreja há algum tempo deve ter muito tempo que não vê uma pessoa pregar num domingo aqui de terno. É uma tradição. Virou tradição não usar terno. Eu acho bom, tá? Eu não estou reclamando, não. Mas virou um costume, é porque a gente vai criando alguns costumes e outras igrejas também criam. O problema não é ter as suas manias, seus costumes, ter as diferenças. As diferenças existem, porque nós somos muito diferentes realmente. Uns gostam do cabelo um pouco mais comprido, outros do cabelo mais curto, outros queriam gostar de ter cabelo, né? Eu queria ter mais. Está acabando aqui, o telhado está indo embora. Uns gostam de vestir uma roupa mais colorida, mais alegre, mais viva. Tem gente que já gosta de ser
se vestir com a roupa mais sóbria, alguma coisa mais discreta, menos chamativa. E eu estou falando só de pontos periféricos, tá? Eu estou dizendo o seguinte, essas diferenças, elas acontecem, nós podemos e devemos conviver com elas. São coisas periféricas, são coisas marginais, são coisas que estão ao lado, elas não são questões principais da fé. E é interessante que tem coisa que não é principal, mas para alguns de nós se torna principal, e às vezes a gente coloca em jogo, coloca em xeque a convivência, a gente compromete a maneira de tratar uns aos outros, de cuidar uns dos outros, só por causa da diferença. E é terrível isso. Seria horroroso se a gente olhasse para a mão e todos os dedos tivessem o mesmo comprimento. Já pensou que coisa estranha que ia ser? Olha para a sua mão aí agora, faz favor. Todo mundo aí, olha aí. Já pensou, todo fosse de um tamanho só. Primeiro que não ia ser legal, não ia funcionar bem, mas ia ser muito estranho, todos os dedos do mesmo comprimento. Se você tiver a mão com os dedos muito compridos, desculpa, tá? Eu não queria te ofender, não. Mas vamos lá. O que acontece? Essas diferenças são notórias. Olha um para o outro, que você percebe, cada um tem uma escolha, faz um tipo de coisa. Isso não pode ser um problema para a gente. Então, a primeira lição, para mim e para você, dessa história, desse texto que nós lemos, é que existem diferenças. Elas vão existir. E no que diz respeito à fé, à vida cristã, os crentes não vão ser unânimes enquanto estivermos aqui, nós não vamos pensar sempre a mesma coisa. Nós não teremos a capacidade de ser um exército de um pensamento só sobre todos os assuntos. É natural que existam pensamentos diferentes. Olha aí o verso primeiro, por favor, vamos ler todos juntos o verso primeiro. Hoje eu vou precisar muito que você mantenha sua Bíblia aberta e que leia comigo aqui, tá? Vamos lá, acolhei. Mas se você continuar lendo assim nessa altura, vai quebrar o vidro. Por favor, dá uma baixada no volume aí, né? Força, tá demais. Vamos lá. Acolhei. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Verso 3. Então tá bom, vamos parar só no verso 3 aqui. Como eu disse, mantenha sua Bíblia aberta. Pelo menos 2 tipos de gente existem na igreja. O que come legumes e o que não come legumes. E eu não vou ser bobo de me aventurar e citar qualquer outro assunto aqui que não seja isso. Vou só pegar o que está aí na Bíblia. Depois você faz a aplicação que você achar que é conveniente, que Deus te mostrar que é conveniente. Mas pelo menos nessa igreja aqui, que Paulo escreveu a carta para eles, era uma igreja que tinha gente que era totalmente a favor de comer legume, tinha gente que só legumes, e tinha gente que não dava nem aí para o legume, não. Comia carne também, comia outras coisas também. Só que eles começaram a ter, bater cabeça por causa de diferenças como essa. Não, porque eu tenho essa dieta aqui, e essa dieta é a que é a principal, é a correta, é a que Deus aprova. E o outro falava assim, não, para mim foi tudo Deus criou, eu como o que eu quiser e pronto, e não estou nem aí. Mas eles começaram a brigar por causa disso, simplesmente pelo fato da dificuldade que nós temos de aceitar as diferenças. Nós queremos que todo mundo pense igual a gente, tenha a mesma opinião política, tenha a mesma opinião filosófica, tenha a mesma opinião familiar, tenha a mesma opinião com respeito a um monte de coisa. E para evitar que eu e você tenhamos brigas, discussões inconvenientes a respeito disso, nós temos a Bíblia que para nós é a regra de fé e prática. E ela diz que em questões periféricas, em questões, por exemplo, como a da alimentação, você pode ou não comer carne. Você que escolhe. Você escolhe. E ninguém tem que ficar perturbando o outro por causa disso, porque nós somos pessoas diferentes. Vamos ter entendimentos diferentes. Demoramos, às vezes, para compreender uma coisa que é muito simples para alguns, mas para outros não. Tanto é assim, e por favor, olha aí para o texto da Bíblia e perceba que não sou eu, é a Bíblia que está dizendo. Então, quando a Bíblia diz, a gente não tem como escorregar, né? Acolhei o que está escrito aí, o verso primeiro? O que é débil. A Bíblia fala que existe gente que é fraca. Naquela igreja tinha, talvez aqui não exista, mas lá na igreja que Paulo estava escrevendo a carta para eles, tinha gente que era fraca na fé, que tinha dificuldade,
que tinha alguns problemas com respeito, ele vai citar depois, com respeito ao dia, a escolha do dia para poder adorar o Senhor. Ele achava que só podia ser num dia específico, num dia que eles estavam acostumados, um dia de sábado. E Paulo fala, não, tem gente que acha que todos os dias é um dia possível de adorar o Senhor, e pode ser mais dias, não precisa ser apenas um. Mas eles estavam tendo problemas com isso. Tem gente que demora um pouco, talvez, pela sua inexperiência, porque está verde, ainda não madurou, a entender determinadas coisas, mas a Bíblia diz que existem essas diferenças, mas elas não podem servir para nos separar. Tanto que o texto começa dizendo para fazer o quê? Dar um bicudo naquele que pensa diferente. É isso que está aí, meus irmãos? Acolhei. E acolhimento aqui não é nada menos do que o que você sabe que é acolher. Acolher é chegar perto, é abraçar, é conviver, é estar junto, é misturar, é participar um da vida do outro mesmo. Mesmo que você o considere um fraco na fé, porque ele tem algumas crises com algumas situações, com alguns assuntos não lhe descem bem, são esquisitos para ele. Mesmo assim, saiba, existe, na igreja que Paulo pastoreava, essa pelo menos aqui, tinha, nas outras também tinham, e é possível que aqui também exista gente que tem pensamento contrário com respeito a alguma coisa. Se não for com respeito ao assunto principal, exemplo, enquanto todos nós estivermos crendo que Jesus é o único e verdadeiro Salvador que morreu no nosso lugar, que não há outro meio de salvação, nós estamos unidos naquilo que é mais importante, na verdade, naquilo que é fundamental, naquilo que não há como ser diferente. Agora, se nós vamos fazer a reunião de oração às 7, ou vamos começar às 8, igual esse mês, isso não é fundamental. Ou se vamos escolher, ao invés da primeira semana, uma outra semana do mês, como aconteceu nesse mês de abril, também não é fundamental. Isso não é importante, mas vai ter gente que vai achar que o horário é a coisa mais importante. Mesmo assim, a Bíblia diz que essas diferenças existem, elas são claras, elas acontecem, mas elas não podem servir de empecilho para a nossa convivência. Você não vai tratar ninguém diferente com maldade por causa disso. Amém, meus irmãos? Eu sei que se eu fizesse um teste aqui, nessa igreja nós nunca encontraríamos um crente fraco. Ninguém. Eu nunca vi alguém levantar a bandeira de débil, de fraco. Todos nós achamos que a nossa opinião é a melhor. Que aquilo que a gente pensa a respeito de determinado assunto é o correto. Ou você tem uma opinião que você não acredita nela. Isso é pecado também. Não, eu defendo a bandeira, mas eu nem acredito nela. Ninguém faz isso. Todo mundo tem um pensamento meio que formado, às vezes até bem elaborado na mente, a respeito de determinadas coisas, de vestimenta, de comida, de bebida, de lugar que frequenta, de jogos que participa. E se eu perguntar se você acha que você é um fraco, você nunca vai falar que é um fraco. Você vai falar, não, eu estou fazendo o que é correto, eu sou um forte. Então tá bom, então o fraco é o contrário seu, não é? Porque se você é o forte, o outro é o fraco. Então o fraco tem que ser acolhido por você. Mas se você se julga fraco, você também não pode ficar caçoando, perturbando aquele que é o forte. Olha só. Continua olhando o texto aí. Verso 4 diz assim, quem és tu que julga o servo alheio? Porque por o seu próprio Senhor está de pé, ou cai. Mas estará de pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Verso 5 diz assim, um faz diferença de dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem opinião bem definida na sua própria mente. Está vendo a liberdade que Deus nos dá? A gente pode ter um pensamento diferente, até com respeito ao dia. O importante é que isso esteja bem claro no coração da gente. O que não pode é ficar na dúvida ainda, questionando o que o outro faz. Então você pode ter opinião diferente. Aliás, você tem opinião diferente. Nós temos opiniões diferentes, que nós somos um grupo bem misto, com bastante gente diferente, idade diferente, formação diferente, visão de mundo diferente. Tudo isso é preciso perceber que é natural, que é comum, isso não pode servir de desculpa para a gente trunfar a cara um para o outro.
fazer beicinho, ficar Belém, Belém, nunca mais estou de bem, coisas do tipo, para a gente desistir do nosso ministério, da nossa ocupação. Isso não pode servir para dar lugar à nossa preguiça, à falta de vontade de envolvimento. Não pode ser. Não me envolvo porque aquela igreja tem crente que faz. Vai procurar uma igreja. Você quer uma igreja perfeita? Quem quer uma igreja perfeita? Sim, perfeita e sem pecado nenhum. Depois você me fala, nós vamos pedir a Deus para te levar. Porque lá no céu, santidade 100%. Aqui nunca vai ter. Então, se alguém quer uma igreja perfeita, onde ninguém erra, e às vezes o erro não é nem um erro em si, é só uma opinião contrária à sua, você tem que ir para o céu. E você sabe como é que faz para ir para o céu, não sabe? Tem alguém com dúvida aqui como é que faz para ir para o céu? Hein? Pede a Deus para adiantar sua senha. Né? Deus, adianta minha senha aí. Nós temos diferenças, irmãos. Guardem isso no seu coração. Nós somos diferentes, por isso que é bonito, por isso que é gostoso. Nós temos diferenças. Nós pensamos diferente. Deus, sabe, Deus que podia dar um peteleco na gente, podia dar na gente um chute na traseira, por causa dessas nossas inconstâncias, por causa da nossa falta de maturidade em muitos momentos, Ele não faz, Ele nos acolhe e fala que a gente tem que acolher o outro também. A gente tem que cuidar do outro também, abraçar o outro também, mesmo que ele pareça para mim um fracote, mesmo que ele me pareça ser um débil, o que eu julgue assim. Tem gente que faz diferença realmente dessas coisas, isso não pode servir de problema, de desculpa para a gente não conviver. O que nos atrapalha mais na convivência é falta de ocupação. Põe isso na sua cabeça aqui, presta atenção, olha aqui para mim mais uma vez. Ocupa a sua vida, ocupa mesmo. Ocupe-se com as coisas de Deus, você vai ver que as coisas periféricas se tornarão um problema muito pequeno. Não vai te incomodar tanto assim. Eu li esses dias, mandaram num grupo, se eu não me engano, do presbitério, a história do sujeito que chegou para o pastor e falou assim, eu vou embora dessa igreja, não quero ficar nessa igreja. Por quê? Porque aqui tem uns irmãos que falam da vida do outro. Eu falei, será que existe igreja assim, né? Uns irmãos aqui que falam da vida do outro, que fala que não sei o quê, e que fica muita conversa. Aí o pastor falou com ele assim, não, tudo bem, você vai fazer o seguinte, não vou te segurar não vou te prender. Você pode ir embora, mas primeiro você vai pegar um copo d'água e vai dar umas 4 voltas em volta da igreja enquanto o culto estiver acontecendo e tal. Ele, o que é isso? Não, só isso que eu estou te pedindo. Na hora que acabar o culto, você me entrega o copo d'água, não deixa derramar não, hein? Segura na boa, não pode deixar entornar. O cara topou a loucura, né? Topou o desafio. Que é bem melhor do que 9 verdades e uma mentira, né? Aí ele ficou dando volta em volta da igreja, assim, o culto acontecendo, ele andando com um copo d'água, como um maluco. Tinha hora que ele achava que ia cair, ele parava, segurava direito, ajustava aqui na mão e tal. Quando terminou o culto, o pessoal foi embora, e ele foi encontrar com o pastor, entregou o copo para ele, e falou assim, agora eu posso ir embora? Eu falei, pode. Mas eu quero saber primeiro, por que você me fez ficar rodando que nem um maluco com um copo na mão? Não, eu que quero saber. Enquanto você estava preocupado com o copo, rodando com o copo aí, segurando e zelando para que ele não derramasse, você escutou alguém falar mal de alguém? Você viu algum problema acontecendo? A resposta é óbvia, né? Não vi. Ele falou, pois é, quando você está desocupado é que você fica vendo essas coisas. Ocupa a sua vida. Caça alguma coisa para você fazer. Se envolve. A igreja vira problema para a gente porque a gente não se envolve com a igreja no nível que deveria. A gente fica sendo só espectador, porque se a gente se envolver e procurar alguma coisa para fazer, serviço tem de monte. Jesus falou que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, rogai ao Senhor da seara para mandar trabalhadores. Falta não é serviço, falta é gente para trabalhar. Então, antes de você ficar dando uma ênfase exagerada nas diferenças que existem entre nós, se ocupe com alguma coisa, você vai ver. Isso aí vai suavizar. Você nem vai perceber, você vai estar ocupado, precisando desenvolver seu ministério, que você nem vai ver que tem gente fofoqueira, que tem gente que, né, é assim, assado. Estou falando da igreja presbiteriana do Afeganistão, tá, gente? Não é aqui de Taparica, não, hein? Você nem vai perceber, se ocupe.
O texto deixa claro, meus irmãos, para a gente conviver bem, a gente precisa, primeiro, perceber essa questão que existem diferenças. Segundo, não julgar uns aos outros, porque nós não somos juízes. Quem é você que julga o servo alheio? Quem é? Verso 10, vamos ler todos juntos. Vamos lá. Não é nosso serviço. Vamos lá, todos juntos. Tu, porém, porque... E tu, porque desprezas o teu? Acabou, tá? Julgar, ficar desprezando, tratar com desdém, ficar batendo martelo, fulano é isso, fulano é aquilo, não é serviço seu nem meu. Eu lembro que está recente, um dos nossos estudos aqui de quarta-feira, nós vimos sobre o joio e o trigo. E a Bíblia é muito clara em dizer que quem vai separar o joio do trigo são os anjos. Aí parece que, não sei, quem escreveu a Bíblia deu uma cochilada e esqueceu de colocar seu nome, o meu. Né? Porque são os anjos e eu. Eu, de vez em quando, quero julgar os outros, desprezo outros, só porque ele pensa diferente de mim. Não é para ser assim. Você não é juiz de nada. Você está também debaixo do julgamento. Não fosse a graça de Deus sobre você, o sangue de Jesus derramado sobre a sua vida, você estaria condenado. Eu também estaria condenado. Então, verso 10 tem que ser para nós um lance assim que a gente nunca mais vai esquecer. Por que você está julgando seu irmão? Não é serviço seu fazer isso. Por que você está desprezando o outro? Não é serviço seu, você não deve desprezar o cara, porque ele só come chuchu. Quem gosta de chuchu aí? Alguém? Bom para vocês. Eu não gosto, nem precisa me chamar para comer esse trem. Não tem nem gosto desse troço aí? Jiló, chuchu. Está desprezando o cara só porque ele gosta de chuchu, tá vendo? Eu já comecei a fazer aqui, né? Jiló, quiabo, seja o que for. Não dá para desprezar, nós não podemos desprezar ninguém. Está aqui, por que você está fazendo isso? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. É todo mundo aqui vai. E lá, você acha que Deus vai pegar a sua fichinha e vai falar assim, quantas anotações você tem sobre fulano, ciclano? Não, o papo é eu e ele. Ele comigo e papo reto aqui assim, ó. E se eu tentar colocar alguma coisa na conversa, não, porque eu fazer, ó, fulano depois eu acerto com ele, converso com ele, a gente vai ter o nosso diálogo. O negócio é com você agora, Wellington, vai ser assim. Então não pode, por causa das diferenças, existir julgamento e desprezo entre nós aqui. Já percebeu que nós temos gostos muito diferentes? É normal. As coisas periféricas, as questões centrais da fé, Bíblia como palavra de Deus, não abrimos mão disso. Se você quiser pensar sobre isso, então você está achando que isso aqui é um clube. Isso aqui não é um clube, isso aqui é uma igreja. Igreja leva a sério a palavra de Deus e leva a sério a Bíblia inteira. Toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, para a educação, para a correção, para produzir gente que vai se parecer com Cristo. Quem despreza as Escrituras está desprezando a palavra de Deus, a voz de Deus para ele. Isso não vai fazer bem nem para ele, nem para quem ficar escutando ele. Eu tenho um tempão que eu estou procurando. Até hoje não achei. Onde chega pessoas que têm a sua fé assim, aquecida por desprezar a Bíblia, por fazer piada da Bíblia, por debochar das coisas de Deus. Não vi até hoje. Por ficar questionando os textos. Esse texto aqui não pode ser, não tem condição. Tudo bem, meus irmãos. Olha aqui para mim, ó. Tudo bem. Não tem problema nenhum você reconhecer que tem coisa que é difícil de acreditar, porque depende de fé. Fé é um presente de Deus para nós. É um dom de Deus. Pensa bem, uma mulher sem ter relação sexual ficar grávida. Tem lógica? Claro que não. Mas não é a lógica que nos salva. A lógica não salva ninguém. A lógica tem levado pessoas que se julgarem, se entenderem muito inteligentes, inteligentinhas, mas tem feito esfriar o coração. Nós não vivemos pela lógica das circunstâncias,
para nós até quando tudo dá errado, está dando certo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cremos assim, isso é fé. É a Bíblia inteira. É Jesus de verdade, não é um Jesus falsificado, um Jesus de historinha, não. Mas que Jesus aqui é uma história bonita, que é só para poder impressionar a gente. Tipo o quê? Vamos ver, histórias que nos impressionam. 3 porquinhos? Branca de Neve? 7 anões? Histórias que têm um fundo ali para nos levar a pensar alguma coisa, uma reflexão. Jesus não é isso. Jesus é verdadeiro Deus, que se encarnou, se tornou homem e viveu nessa terra para cumprir e, sabe, padecer por causa dos meus pecados e por causa dos seus pecados. E não dá para levar esse negócio assim, crer mais ou menos, ou você se entrega, se joga nessa verdade, ou essa verdade não vale nada para você. Agora, as outras coisas são tão pequenas diante daquilo que é fundamental. Essas a gente pode conviver sim. Música, estilo de música, roupa, tanta coisa que é periférica. Comer legume ou comer carne é desnecessário e o texto já deixou muito claro. E por último, não menos importante, ao contrário, mais importante, na minha opinião, fundamental para nós aqui nessa noite, são os versos 7 e os versos 8, verso 8, que eu quero que a gente leia com bastante disposição. Vamos lá. Precisa entender qual que é o nosso lugar nessa história. Verso 7, todos juntos. Porque nenhum nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Esses 2 versos, e depois, por favor, leia todo o capítulo 14, você vai entender muito melhor isso que eu estou falando com você aqui nessa noite. Mas esses 2 versos são fundamentais. Porque se eu não acreditar, de fato, que eu estou incluído nisso, que isso aqui é uma verdade histórica para mim, para a minha existência, isso aqui não é uma história para o cara que viveu lá no 1º século. Não, esse texto é para mim. Eu vivo o que vivo, se vivo é para o Senhor. E se morro, do jeito que morro, aquilo que tem que matar, que tem que morrer, que seja o que for, é para o Senhor, porque eu sou dele. Se isso se tornar uma verdade factual, um negócio forte para mim, as outras coisas não são problema. Não vai ser difícil eu entender, ou pelo menos aceitar as diferenças. Eu conviver com quem pensa um pouco diferente, mesmo que eu não entenda. Porque, no mais, eu tenho que obedecer a Deus, porque a minha vida é dele, eu pertenço a ele que me comprou com alto preço. Isso não é mérito meu, não foi porque eu produzi algo, porque eu sou merecedor, porque eu sou frequentador da igreja, porque eu canto com o olho fechado, não tem nada a ver com essas coisas. Porque a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e procurou um justo, sequer não achou um. Por isso enviou seu Filho para morrer no nosso lugar, e por isso nós pertencemos a Ele, porque nós pertencemos a Ele, seja na vida, seja na morte, a vida que eu vivo agora é a vida em Cristo Jesus. Não vai ser sacrifício demais para mim obedecer aquilo que a Bíblia diz, porque a minha vida pertence a Ele. O salmista já tinha registrado há muito tempo que do Senhor é a terra, os que nela habitam, tudo pertence a Deus. E agora eu olho para isso e falo assim, se eu vivo para o Senhor, se eu morro para o Senhor, eu sou dele. Minha vida está na mão dele. Então, eu não tenho que ficar... primeiro, esse serviço de julgamento e de desprezo já é um negócio que não me cabe, não é serviço meu. As diferenças vão existir, mas o mais importante é eu ter consciência de quem é dono da minha vida. Porque se eu não tiver consciência de quem é dono da minha vida, que Deus é o dono da minha vida, que a minha vida está nele e é para a glória dele, eu vou me deixar definir por outras teorias. Eu vi um sujeito que tatuou no corpo todo SBT. Ou foi Record? Agora já estou na dúvida, né?
de qualquer maneira é loucura, até no rosto. Ele era tão, assim, apaixonado com a televisão, com aquele canal de televisão específico, que ele foi tatuando uma parte na outra do corpo, e quando não tinha mais lugar para poder colocar citações daquela emissora e tal, ele no rosto, na testa, que assim, ó. Ele vive realmente com intensidade aquele negócio que ele acredita. Ele acredita tanto que aquela emissora de TV é tão importante, tão maravilhosa, tão bacana, tão joia, tão, que ele fala assim, eu tenho que mostrar isso para as pessoas, eu vou agir de um jeito que todo mundo saiba que eu acredito assim. Aí eu fico me perguntando se a gente tem a mesma disposição para mostrar que nós pertencemos ao Senhor. Se a gente não fica com vergonha de entregar um negócio desse para alguém, e a pessoa fala, você é crente? Não podemos ter vergonha. Não podemos ter dificuldade. Aliás, fico envergonhado do quanto que nós somos tímidos em reconhecer e viver como se Deus fosse realmente o dono do universo. Nós morremos de ansiedade, sofremos com tantas outras doenças na alma porque nos falta a capacidade de se jogar nos braços de Deus e falar assim, eu sou do Senhor, o Senhor cuida de mim, eu posso confiar no Senhor, então eu não preciso ficar nesse desespero todo. Tudo bem eu ficar preocupado, mas eu não preciso morrer por causa disso. Eu não preciso adoecer junto com aquele que adoeceu e que me deixou preocupado. Porque o Senhor é dono da vida dele também. Quem é o dono da sua vida? Para quem você vive? Para quem que você existe? Você existe para poder ser um apologeta, um defensor das suas ideias, e por isso você se esforça tanto para poder fazer grandes defesas disso, daquilo outro. O pessoal sai no tapa por causa de time de futebol. Já pensou num negócio desse? Olha que ridículo. Mas o cara é tão apaixonado e tão animal também assim, animal no sentido de bruto, que ele não consegue aceitar um desaforo, uma afronta com respeito ali ao time dele. Aí os caras se embolam assim, atrapalham um ao outro, jogam coisa um no outro. Ele tem uma paixão tão assim fervente que ele fala assim, eu não aceito. E para Deus, a gente tem pelo menos um pouco de fervor para poder defender realmente o Evangelho. Nós temos visto nos filmes, nas novelas, nos seriados, na mídia em geral, nas músicas, que é normal fumar maconha, transar sem casar, sexo fora do casamento, seja adultério, seja quem nunca casou, fornicação, seja que nome que você quiser dar, sexo fora do casamento, coisa tão normal, droga, comum, homossexualidade, o que tem? Importante é o amor. Essas coisas estão entrando, a gente não está nem aí para isso. E quer brigar um com o outro, discutir por causa de coisa periférica. A gente tem vergonha de assumir, de falar. A gente abraça causas que defendem aborto. Pensa bem. E defendem não um aborto, e claro que você deve entender muito bem que não existem vários tipos de aborto no sentido aqui que a lei permite por causa de estupro, por causa de má formação, por risco da mãe. Eu não estou falando desses aí, que já são um negócio complicado. Estou falando desse assim, da pessoa resolveu transar e pronto, e gerou uma vida, mas agora ela desistiu disso, e ela que tem que ser dona da vida dela mesmo. E pronto, né? Meu corpo, minhas regras. Para quem não tem dono, é assim mesmo. Se a sua vida se você acha que é um ser independente, autônomo, que pode viver sozinho, que não precisa de Deus para sustentar a sua vida, faça do seu corpo as suas regras. Mas se a sua vida está em Deus, é Ele que vai fazer para você a cartilha. Ele já deu, está na Bíblia. Se você entregou a sua vida para Jesus, é Ele que manda, não ser você agora. O seu corpo pertence a Ele. Tudo tem que ser para a glória dele. A quem você pertence? Eu quero que você
questiona isso. Você é de quem? Quem que comprou sua vida? Quem manda em você? Você não é totalmente independente. Deixa eu te falar uma coisa assim, simples, para a gente terminar aqui. A gente tem a triste ilusão de achar que a gente consegue ser independente. Nós não conseguimos. Se Deus não fizer a nossa cabeça, outro faz. Se a gente não se dobrar e pedir a Deus todo dia para falar, Deus, por favor, me ajuda a obedecer os teus preceitos, teus mandamentos, a tua palavra, a gente vai obedecer uma outra teoria qualquer. Ninguém aqui é puro assim, gênio que cria as coisas do nada. Não, você sempre bebe de uma fonte e é influenciado por ela. Todos aqui são assim, todos. Ou porque o vizinho falou, ou porque leu no jornal, ou porque assistiu na televisão, ou porque leu na Bíblia e resolveu obedecer a Bíblia. Você tem que escolher qual fonte você quer seguir. Nós não conseguimos ser autônomos. A Bíblia diz que nós já nascemos em pecado, ou seja, a gente já nasce comprometido. Nós não nascemos assim bonzinho, aí não adianta ficar botando a culpa no outro, porque o outro é diferente, porque o outro tem uma ideia diferente, ou na sociedade, né? Tem a mania de botar a culpa na sociedade. Sociedade é feita de gente pecadora, só é ruim, só acontece as desgraças que acontecem por causa do pecado, que a Bíblia já fala que o problema está antes, é que junta um monte de pecador e cria um grupinho, mas não é a sociedade em si. É o ser humano que precisa da graça de Deus. Agora, como igreja, lá fora, você pode ter o pensamento que você quiser. Você pode defender aborto, você pode transar a hora que você quiser, com quem você quiser, mesmo sexo, mais de uma pessoa. Você faz o que você quiser da sua vida. Agora, se você é uma pessoa que se enxerga aqui no verso 7 e no verso 8, se quando Paulo diz aqui, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, você fala, eu estou nessa turma. Eu não vivo para mim, o meu viver agora é Cristo. Aí, você não vai fazer do seu corpo qualquer coisa, você não vai aderir, você não vai abraçar qualquer teoria, não importa qual é o gênio que está falando. A gente tem uma mania de escutar, principalmente se a conversa vem de especialista. Especialista diz tal coisa, a gente abre a orelha assim, fica com o ouvido todo arreganhado. Quer alguém mais especialista em gente do que Deus? Que criou a gente, que nos formou, que nos conhece, quando nós ainda somos um ser indefinido na barriga da nossa mãe, como diz o Salmo 139, tem alguém que entende melhor de mim do que Deus? Que se lasque o que diz o especialista, eu quero saber o que diz a Bíblia. O sociólogo, não sei o quê, que se lasca o sociólogo. Se ele combinar com o que a Bíblia diz, eu vou com ele. Senão, ele fica para trás, eu fico com a Bíblia. Para pensar besteira, eu penso sozinho, não preciso de empurrão, não. Para pensar bobagem, eu vou sozinho. Não preciso de ninguém. Eu já tenho a capacidade tremenda de criar meus mundos, minhas ideias. Não preciso de empurrão de ninguém. Agora, para andar certo, eu careço da graça e da misericórdia de Deus. E eu quero me sentir, me ver ali. Eu não vivo e eu não morro por mim mesmo, porque minha vida já não me pertence mais, porque agora eu sou do Senhor. E por isso eu também não julgo, eu não desprezo, porque quem vai fazer isso é o Senhor. E eu nem fico assim, espantado mais, sabe? Uma palavra que a gente usa, ela muito mal usada, é escandalizado, né? Eu nem fico escandalizado com as diferenças, porque elas realmente existem. Existe. Gente que vai querer comer só legume. Deixa. Isso já não me perturba mais, porque não é minha função medir ninguém a partir dessas coisas. Eu não tenho esse direito, eu não tenho essa função, eu não tenho esse dever, isso não me resolve nada, isso não vale nada para mim. Sabe o que vale para mim? É ter a certeza de que se eu vivo ou se eu morro, eu faço isso para o Senhor, porque minha vida está nele. Porque Ele me conquistou com o seu amor e com a sua misericórdia. Todos nós. Verso 12, para a gente encerrar aqui. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você pode ignorar o que eu falei até agora, não tem problema não. Fazer o quê?
Eu posso ignorar o que eu falei agora, daqui uns dias eu posso, sei lá, pirar, bater a cabeça na quina, endoidar, negar tudo isso que eu estou dizendo, mas não tem jeito de fugir do verso 12. Vamos comparecer diante do Senhor e vamos dar conta de como estamos levando a nossa vida, porque a nossa vida pertence a Ele. Eu espero que em nome de Jesus, meus irmãos, a gente, com isso, conviva melhor uns com os outros. A gente conviva melhor aqui, que a gente se ocupe mais de coisas que valem a pena. Você não tem noção de quanta coisa precisa ser feita no mundo e que só o reino de Deus pode melhorar esse mundo. Você acha que alguém, assim, porque tem uma ideia, essa, aquela, uma ideologia, ele é capaz de transformar coisas que o pecado está deteriorando? Não, é só a graça de Deus para mudar. Então é serviço nosso, ser canal de Deus, onde Deus tem nos colocado, presença de Deus ali. Não sabe a quantidade de coisas. Você me procura se você quiser. Procura para a mim ou alguém do conselho, você vai ver, tem muita coisa para trabalhar, para ser feito nessa igreja aqui. Muito ministério para ser desenvolvido, para ser gente, tem gente trabalhando para 10, tem um trabalhando para 10 ou mais. Precisa de gente se envolver com mais coisas. Mas a gente perde tanto tempo, né, reparando a diferença do outro, porque alguém pintou o cabelo, ou deixou de, sei lá, jogou para o outro lado. Ou porque a gente acha que está com um pouquinho mais de moral aí, sei lá, e pode, de alguma maneira, ficar exercendo esse distanciamento, esse julgamento a respeito das pessoas. Não é esse o nosso serviço. Nosso serviço é nos encontrar no pacote que chama assim, minha vida pertence a Deus, eu tenho que servir a Ele. E eu vou viver do jeito que o Senhor quiser que eu viva para Ele. Não vai ser para ficar perturbando ou me perturbando com as diferenças que as pessoas têm. Jesus, Cristo, nosso Senhor, nos deu a oportunidade da gente ser diferente na igreja, mas não de ser independente dele. Podemos ter variações, mas não podemos viver por conta própria. Ninguém aqui é autônomo. Essa autonomia que a gente fica buscando é que tem lascado a nossa vida espiritual. Deus nos faz filhos dele para a gente obedecer ele constantemente, depender dele para o resto da vida. Eu sei, mais uma vez, fere a lógica. Quando a gente vê as crianças aqui, a gente quer que elas cresçam, desenvolvam e dê seus passos, e daqui a pouco tem a própria vida, vão estudar, vão fazer as coisas, vão viver a vida. Viver independente da gente. Deus faz filhos para viver o contrário. Achava que vivia por conta dele, estava por conta do inimigo, mas agora vai viver debaixo da graça de Deus e para a graça de Deus, vai viver para o Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé então e vamos encerrar aqui o nosso culto. Mais uma vez, nós agradecemos a presença de todos os irmãos, daqueles que nos visitam. Depois você pode deixar ali o que você conseguiu preencher, se quis, tá? E a gente tem muito interesse de que você não seja apenas um visitante, mas seja nosso amigo, que a gente possa compartilhar da fé juntos aqui em outros momentos também. Pai eterno, mais uma vez, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor atue no nosso coração e nos ajude a viver para a Tua honra e para a Tua glória. Nos ajuda, Senhor, a mirar no alvo certo, na maneira certa, olhar para as pessoas do jeito certo. Elas foram acolhidas por Ti, não importa se pensam diferente de mim ou de nós, mas foram acolhidas pelo Senhor. Nós somos chamados a acolher uns aos outros, a respeitar uns aos outros, a cuidar uns dos outros e a prestar conta da vida nossa em particular para o Senhor, não da vida do outro. Então ocupa a nossa vida de tal maneira que a gente consiga entender o propósito do Senhor em nós. Clareia na mente de cada um de nós aqui nossas funções, aquilo que o Senhor quer fazer conosco ou através da gente, já que se vivemos ou morremos, nós somos do Senhor, nós te pertencemos. Ajuda para que isso fique muito claro, muito nítido na mente de cada um dos seus filhos aqui reunidos nessa noite, cada um de nós. Eu te peço assim no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito
repouse sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Eu vou para a porta para cumprimentar você.